Bom, o primeiro vídeo da noite vai ser referente a confissões que foram perturbadoras e gravadas pela polícia. Eu imagino que a gente tem algumas confissões bizarras, tipo, eu desvivi alguém ou alguma coisa parecida com isso. Mas, como não temos certeza absoluta, vamos verificar o que vai acontecer. Em 7 de novembro de 2014, às 2h45 da manhã, Logo em Springfield, foi alguma coisa relacionada aos Simpsons. Lá tem sempre muito crime, um né? operador do serviço de emergência em Springfield, no Tennessee, atendeu uma ligação que começava de forma Tan, 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 taran, da, tan, tararararan. estranhamente tranquila. Do outro lado da linha, um homem se comunicava com educação e calma incomuns para aquele horário, o que tornava a confissão que viria em seguida ainda mais perturbadora. Okay, what's going on? All right, this is what's happened. I've been married 12 years. On the 4th, which would have been 2 nights ago at 4 a.m., I shot my wife Por in the quê? temple of her head. I thought I'd killed her. And I put her in the freezer out in the garage. Meu Deus, por quê? A voz era de Joseph Parker, de 45 anos, que tinha acabado de confessar espontaneamente que havia matado e ocultado o corpo de sua esposa, Samantha Parker. Se ele não fez tivesse ele feito fazer aquela isso? O que fez ele fazer isso? ligação, é possível que o crime demorasse semanas, talvez meses para ser descoberto. O casal era Cara, como uma pessoa tem simplesmente a coragem, a pachorra de chegar e falar que fez isso com tanta calmaria? descrito pelos vizinhos como reservado ao extremo. Joseph raramente falava com alguém. Pior que ele já tem uma carinha de que não bate muito bem da cabeça. Ela também. Não vamos mentir aqui. E Samantha quase nunca saía de casa. Eles também não eram vistos ou ouvidos no quintal, e as janelas permaneciam constantemente cobertas. Não havia gritos, brigas audíveis ou sinais externos de violência. Por trás daquela rotina silenciosa, porém, o casamento deles enfrentava dificuldades. Conforme apurado, Joseph havia perdido o emprego de longa data em uma concessionária de carros próxima dali. As contas começaram a se acumular e a casa estava em processo de execução hipotecária por falta de pagamento. Não se sabe se o colapso financeiro foi o único motivo, mas certamente foi um fator relevante para desencadear Mas aí o cara vai tirar a vida da mulher porque ele ficou desempregado? É sério? conflitos que acabaram culminando nos eventos do dia 4 de novembro, aniversário de 12 anos de casamento. Naquela noite, Joseph atirou na esposa, como descreveu, e manteve o corpo no freezer por 3 dias antes de ligar para a polícia. Pra quê? Embora o sentimento de culpa possa ter contribuído, o motivo da ligação não foi arrependimento, no sentido tradicional. Segundo Joseph, Samantha, de alguma maneira, ainda estava viva. Ele afirmou que, ao verificar o freezer pela última vez, percebeu que a esposa não estava morta, apesar do ferimento na cabeça e de estar congelada há mais de 48 horas. Disse que se comunicava com ela por meio de piscadas. Uma significava sim e 2 significava não. E que decidiu realizar a ligação não para se entregar, mas para chamar ajuda e garantir que ela fosse levada ao hospital e salva. I thought I'd killed her. Ué? And E ele achou mesmo que ele não I ia... put her in the freezer out in the garage. Well, I checked on her tonight, and she's not dead. She's got a big hole in the temple of her Ele achou que ia acontecer o quê, em exato? head, and to get her body moved around in there. I think I broke her wrist. You know, she was frozen from being in the thing. She's been in this thing 48 hours now. Que ser humano bizarro é esse que simplesmente trata isso como uma terça-feira? This is no prank call. I need somebody to get out there and help her out. And you'll see her once you get in the garage. And she's a mess. She can't
call. Could give us a blink. Blink once means yes, blink twice means no. And, so I told her I'm going to go around the road 10, 15 miles. I'm going to call 911 and get you some help out here. I thought she'd been dead 2 days, and when I checked on her, she was still alive. Ele só tá conversando. For 2 days, she's frozen solid. It's amazing she's still alive. Você tá It's acompanhando as amazing animações she's ali? still Eu já tinha alive. gostado de ver Murder Drones, mas Digital Circus cresceu mais em mim. Agora eu quero ver o Gaslight e o Guinevere. Da hora também. Cara, pelo amor de Deus, como que o cara simplesmente conversa sobre A isso? gravação revela detalhes ainda mais macabros. Ele menciona um grande buraco em sua têmpora, admite que pode ter quebrado seu pulso ao mover o corpo e insiste que aquilo não era uma brincadeira. Além disso, deixou claro que não tinha intenção de ser preso. Disse que estava dirigindo cerca de Não 15 tinha quilômetros intenção de ser preso. Como que ele não ia ser preso? para longe da casa enquanto fazia a ligação e que havia deixado a residência destrancada para facilitar a entrada da polícia. Antes de encerrar, declarou que ainda a amava, que a amou todos os dias enquanto estiveram casados e que apenas estavam passando por um momento difícil. Tô vendo um momento difícil que você tira a Quando vida os da pessoa. policiais chegaram ao endereço, não havia sinal de Joseph. Esse cara é Na maluco. garagem, encontraram o freezer descrito, mas o conteúdo era muito mais brutal do que ele havia relatado. O corpo de Samantha havia sido parcialmente desmembrado para caber no equipamento, e a Ai. análise inicial confirmou que ela estava, de fato, morta há dias. Não havia qualquer possibilidade de sobrevivência. A história das piscadas Meu era uma Deus. ilusão, possivelmente um mecanismo psicológico para lidar com o que ele havia feito. Assim, considerado mentalmente instável e armado, Joseph entrou para a lista dos 10 criminosos mais procurados do Tennessee. Após rastrearem seu Socorro, celular, velho. ele foi rapidamente localizado dirigindo na rodovia I-24 por volta das 3h20 da tarde daquele mesmo dia. Algumas horas depois, os agentes Nossa, e o do oficial parecendo o cara, pelo conseguiram amor de Deus. alcançá-lo, e após uma breve perseguição, o veículo foi finalmente interceptado. Antes que pudesse ser detido, porém, ele apontou a arma contra si mesmo, assim encerrando sua própria Brincou. Ele ainda Própria conseguiu. Cara, ele conseguiu ainda, pelo Olá, tudo amor bem? de... Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito a continuar arquivando os relatos mais sombrios da internet. Dito isso, de volta pro vídeo. Na Tudo manhã bem, do dia 7 de janeiro de 2007, o Departamento de Polícia de Vancouver, em Washington, recebeu uma das ligações mais perturbadoras da história do estado. Aham. How may I help you? I'm Dylan Pearson, and I just killed 2 people. É impressionante. A pessoa, ela entra numa espécie de estado de choque. Onde ela meio que ainda tá percebendo a coisa que ela fez. E aí ele fala com uma ternura, mas não é exatamente uma ternura, é choque. Porque não tem como você ficar normal Did com you isso. kill? Matthew Nagel Ele não Mrs. sabe o nome da Nagel. pessoa. I guess. Ela não sabe o nome Por da volta pessoa. das 7 da manhã, um jovem de 25 anos chamado Dylan Patterson ligou para o 911 e declarou, de maneira quase entediada, que havia acabado de matar 2 pessoas. Questionado sobre quem eram as vítimas, respondeu: Matthew Nagel e a mãe dele. Quando a atendente perguntou como havia feito aquilo, respondeu simplesmente: com uma faca. And how did you kill them? Vancouver with a knife. Verdade. Are they there too? E por que, mano? Not anymore. Where are they at? Well, they're here physically, but they're not here, Ela tá perguntando Yeah. os corpos, né, meu filho? Their bodies are there? Yeah. Who are they to you? Who are they to me? Uh-huh. No one.
Seu tom era irônico e desinteressado, mas ao mesmo tempo carregava algo que soava como uma busca por validação. Quando a operadora tentou seguir o protocolo padrão, perguntando sobre seus dados pessoais e tentando obter o máximo de informação possível, Dylan demonstrou irritação, como se a burocracia atrapalhasse o foco no que ele tinha acabado de fazer. Ele queria se orgulhar How do you disso? spell your first name? How I spell my first Dylan. Dylan. And what's your middle initial, Dylan? R. And your date of birth? Come on, I just killed 2 people. As vítimas eram Sandra Nagel, de 45 anos, e Matthew Nagel, de 15, mãe e irmão mais novo de Nick Nagel, colega de Dylan no Western Culinary Institute, em Portland. O assassino alugava um quarto na casa da família Nagel enquanto frequentava a faculdade. Durante a ligação, quando perguntado por que havia feito aquilo, Dylan apenas respondeu: "Porque eu nasci para isso." Não apresentou justificativa concreta, não mencionou conflito específico e nunca revelou uma motivação clara. Ele simplesmente estava maluco. It's awful. Why did you kill them? Why? Uh-huh. Why? Oh, come on. I killed 2 people. I understand that, Dylan. Got that? Yes. Mano, beleza, mas tipo, o que você quer que ela I killed faça? 2 people. I Okay. killed them. Why did you kill them? Why? Yes. Because Why? I was born to. Dylan não demonstrou intenção de fugir Cara, e estranho, permaneceu né? próximo à porta da casa até a chegada da polícia, saindo com as mãos erguidas, sem resistência e sem dizer uma palavra sequer. Deus, cara, estranho, velho. Ele simplesmente... Dentro da residência, isso. os agentes encontraram sinais claros de luta e os corpos ensanguentados das 2 vítimas. Infelizmente, loucura. é provável que nunca saibamos o que realmente aconteceu naquele dia. Posteriormente, Dylan aceitou um acordo judicial para evitar a pena de morte e foi condenado a mais de 57 anos de prisão, sem nunca ter explicado o motivo do duplo homicídio. There are Só ficou. 2 people dead, and it's bloody, and it's gross. Okay. How long ago did you do this? Tá um nojo. Era só não ter feito, que tal? After I knew both of them were dead? No. How long ago did that happen? Are you sure that they're How dead? long ago? Yes. Oh, poor Sammy just stopped breathing. Poor Sammy just stopped breathing. Poor Sammy. Sim, cara. Apesar do comportamento frio e da ausência de remorso O cara simplesmente tá muito perdido na própria cabeça. Hein? aparente, traços típicos da psicopatia, ele nunca recebeu um diagnóstico formal que esclarecesse seu verdadeiro estado mental. Ele só Na fez e madrugada de 31 de dezembro de 1980, por volta Olá, Vênus. das 3 da manhã, Bem. o Departamento de Polícia de St. Paul, no Minnesota, recebeu uma ligação St. Paul, também conhecida como São Paulo de Minnesota. anônima relatando uma possível tentativa de homicídio. Yes, please. This is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, Machine Shop. Please visit us. Nossa, a voz parece daquelas pessoas que estão tentando ficar anônimas nas entrevistas, There's a né? girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? A ligação era confusa e chegou a parecer uma brincadeira de mau gosto, já que a pessoa não fornecia endereço exato, nem se identificava claramente. Mesmo assim, uma equipe foi enviada ao local A indicado. pessoa tá em desespero, Ao né? chegarem lá, os policiais encontraram uma jovem chamada Karen Pock, de 20 anos de idade, caída na neve. Ela havia sofrido Ok. repetidos golpes contundentes na cabeça e estava completamente inconsciente. As chances de sobrevivência eram extremamente baixas, mas, contra Nossa, todas deu as certo. expectativas, Deu Karen certo. conseguiu Bom. se recuperar. No entanto, o ataque deixou sequelas permanentes, incluindo danos cerebrais e perda total da memória sobre o ocorrido. Se Nossa. aquela ligação anônima não tivesse sido feita, é muito provável que Karen tivesse morrido antes que alguém a encontrasse.
Que bom que conseguiram fazer, então, né? Nossa. Durante meses, o caso permaneceu sem solução. Até que em junho de 1981, o mesmo homem voltou a ligar para o 911. Dessa vez, a mensagem foi muito mais direta. Foi a própria pessoa que fez. Ai, que maravilha. Ah, Finally, I just stabbed somebody with a knife stick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Apenas 30 minutos depois dessa ligação, um grupo de crianças encontrou restos humanos escondidos em um arbusto em um parque em Minneapolis, cidade vizinha a St. Paul. A vítima era Kimberly Compton, uma estudante de 18 anos que havia se mudado para Minneapolis naquele mesmo dia para começar uma vida nova. nossa, ela queria começar a vida ainda lá no lugar, meu Deus. Quando a Nossa. perícia analisou o corpo, descobriram ao todo 61 The Whippy Voice Killer. perfurações, todas causadas O por cara um tem um picador de apelido. gelo, exatamente a arma mencionada na ligação. Isso praticamente confirmou que o homem das gravações era o responsável pelo Era crime. responsável. Assim, a prioridade da polícia passou a ser descobrir quem estava fazendo aquelas ligações. O que é bem difícil se ele tiver em telefones públicos. Poucos dias depois, o mesmo homem telefonou novamente. Meu Deus, cara. Talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. A voz dele mudou muito. Upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I just like a big dream. Just, I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll try not to kill anybody else. Naquele momento, a ligação Conseguiram quase o identificar. fez parecer arrependido das suas ações. Mais tarde, os investigadores concluíram Esse cara tá tranquilamente, assim, tranquilamente, entre aspas, eu tô referindo de que facilmente esse cara tá sob surtos psicóticos ou algum tipo de esquizofrenia, sei lá, alguma coisa que tá afetando muito a cabeça dele e ele simplesmente desliga por um momento, faz alguma coisa e depois ele liga de novo. que aquilo era apenas uma farsa, uma tentativa de parecer mais inocente e menos perigoso do que ele realmente era. Depois disso, o caso ficou relativamente silencioso por mais de um ano, até que em 6 de agosto de 1982, o corpo de outra mulher foi encontrado nas margens do rio Mississippi. A vítima foi identificada Conseguiram? como Barbara Simons, de 40 anos. Ela também havia sido atacada com um picador de gelo e provavelmente havia sido deixada no rio pelo menos um dia antes de ser encontrada. Seguindo as pistas disponíveis, os investigadores descobriram que Bárbara havia sido vista pela última vez em um bar local, conversando com um homem antes de deixar o estabelecimento acompanhada por ele. Testemunhas oculares conseguiram identificar esse homem como Paul Michael Stefani, um morador de St. Paul de Chegamos. 38 anos. A partir daí, a polícia começou a monitorá-lo discretamente, enquanto também divulgava gravações das ligações para emissoras de TV, esperando que alguém reconhecesse a voz e fornecesse informações que pudessem levar até ele. Ajudaria também, realmente. Foi nesse período que a mídia passou a chamá-lo de Whippy Voiced Killer, algo como assassino da voz chorosa, devido ao tom emocional Mas ele fica com o tom de que ele tá chorando. e lamentoso com que ele falava nas ligações. Apesar das Whippy suspeitas, Voice Killer. os investigadores ainda precisavam de provas concretas para que pudessem prendê-lo. Essa oportunidade apareceu O que em é bem 21 de complicado. agosto de 1982. Naquela noite, Paul tentou atacar uma jovem chamada Denise Williams, de 21 anos. E aí pegaram ele. Diferentemente das vítimas anteriores, ela conseguiu reagir e lutou contra o agressor. Durante o confronto, Olha, Denise foi chegou mais a feri-lo que isso. e conseguiu escapar com a ajuda de um desconhecido que passava pela região. Paul, então, voltou para casa ferido e decidiu chamar uma ambulância para si mesmo. E foi aí. Nesse momento que sua sorte acabou. O Já atendente era. que recebeu a ligação imediatamente reconheceu a voz, que já havia sido amplamente divulgada nos noticiários. Se Quando a lascou. ambulância chegou ao endereço, uma viatura policial também apareceu e Stefani E foi falou: preso no local. Oi,
Seu julgamento ocorreu em 1983 e, embora não houvesse provas suficientes para acusá-lo pelos ataques contra Karen Pock... Meu Deus, o cara completamente... Eu não sei nem que estado é esse que a gente pode falar. Kimberly Compton, ele foi condenado pelo assassinato de Barbara Simmons e pela tentativa de homicídio contra Denise Williams, sendo sentenciado a 58 anos de prisão. Ótimo. A história, no entanto, não terminou ali. Em 1997, Paul descobriu que estava morrendo de câncer de pele e que tinha apenas alguns meses de vida. Diante disso, ele decidiu confessar tudo. Ele admitiu que também era responsável pelos ataques contra Karen e Kimberly, além de revelar a existência de uma quinta vítima, Kathleen Green, de 33 anos. Kathleen havia sido encontrada morta em sua própria casa em 1982, afogada na banheira, mas na época, Paul nunca chegou a ser considerado suspeito pelo crime. Décadas depois, já à beira da morte, ele confessou que havia invadido a residência e sido responsável pelo assassinato. Vagabundo. Poucos meses após essa revelação final, Paul Michael Stefani morreu na prisão em junho de 1998, encerrando definitivamente a história do chamado assassino da voz chorosa. E ele ainda viveu muito. Na manhã de 9 de dezembro de 2010, em Naples, na Flórida, a polícia recebeu uma ligação angustiante de um garoto de apenas 14 anos de idade, chamado Alex. Sério? 14 anos? Nossa. Okay, what is your name? Alex. Alex, what's going on? My parents were shot. Your what? My parents were shot. Your parents were shot? Ah, ok, não foi ele que fez. Let's stay on the line, okay? Alex, how old are you? 14. 14, where are they now? In the bathroom. Do outro lado da linha, o garoto dizia que seus pais haviam sido baleados e que precisava de ajuda imediatamente. Certo. A situação já era extremamente grave. No entanto, poucos instantes depois, a ligação tomou um rumo ainda mais perturbador. Ah, não. Tava tentando acreditar que não foi ele. Em uma reviravolta chocante, Alex afirmou que ele mesmo era o responsável pelos disparos. Segundo o garoto, tudo havia acontecido de forma completamente inexplicável. Alex alegou que estava dormindo e que simplesmente acordou no quarto dos pais, com uma arma nas mãos, se deparando com os dois gravemente feridos no banheiro. Hã? Okay, who shot your parents? I did. You did? Okay, stay on the line with me, okay? Okay. Get you some help. Was this an incident? How did this happen, sweetie? I don't know. You don't know? First thing I was sleeping, the next thing I know, I had a gun in my hand, my pants on the ground. Okay. Is there anyone else in the house with you, sweetie? Oh, you gotta hurry. Huh? You gotta hurry. We're on the way, okay? Durante toda a ligação com a atendente, Alex insistia que não sabia como aquilo havia acontecido e que não tinha qualquer memória do momento em que os disparos foram feitos. Ele também tentou chamar os pais diversas vezes, mas não obteve resposta. Os policiais chegaram à residência pouco antes das 9 da manhã e entraram rapidamente para verificar a situação. Mas o sonambulismo do menino seria forte o suficiente para ele poder pegar uma arma e atirar? Dentro da casa, encontraram Thomas, de 40 anos, e Kelly, de 39, já sem vida. Cada um havia sido atingido por um único disparo, e a arma utilizada no crime foi localizada no banheiro, próxima aos corpos. Alex foi levado sob custódia e posteriormente recebeu duas acusações de homicídio em segundo grau. Mesmo sendo menor de idade, ele acabou sendo julgado como adulto e foi sentenciado a 20 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional apenas em agosto de 2028. Olha, 20 anos tá pouco pra mim. Agora, o fato de que ele foi tratado como adulto porque um ato hediondo tem que fazer ele ser tratado como adulto, consciente de suas coisas, é um diferencial que a gente precisava ter na nossa própria justiça.
Agora, o que me pega é que ele tem que fazer algum exame nele, alguma coisa, uma investigação pra entender da onde que saiu isso. Durante todo o processo, Alex nunca mudou sua versão dos fatos. Ele continuou afirmando que havia disparado contra os pais enquanto estava dormindo e que não tinha consciência do que estava fazendo naquele momento. Agora, embora existam registros históricos de crimes cometidos durante episódios de sonambulismo, alguns documentados desde o século XIX, esses casos raramente apresentam evidências sólidas que comprovam que a pessoa realmente estava dormindo. Em muitos deles, especialistas concluem que a alegação de sonambulismo é apenas uma tentativa de evitar a responsabilidade criminal. No caso do Alex, diversos investigadores e especialistas consideram essa explicação pouco plausível também. Segundo eles, pessoas que sofrem de sonambulismo realmente conseguem realizar tarefas aparentemente complexas durante o sono. No entanto, essas tarefas normalmente fazem parte da rotina diária desses indivíduos, como escovar os dentes, se vestir, comer, e em alguns casos, até mesmo dirigir. Nesse caso, para que o crime tivesse acontecido de forma descrita pelo adolescente, ele precisaria entrar no quarto dos pais, localizar uma arma guardada no armário, carregá-la, mirar com precisão e disparar contra cada um deles separadamente antes de acordar. Uma sequência de ações complexa demais para ocorrer durante um episódio típico de sonambulismo. Outro fator que levantou dúvidas foi o fato de Alex não possuir qualquer histórico conhecido de distúrbios do sono antes do incidente. Mas então por que ele teria feito isso? O fato das duas vítimas estarem convenientemente juntas no banheiro, no exato momento em que tudo aconteceu, também foi considerado suspeito. Durante o julgamento, Alex eles não estavam exatamente no banheiro. Passou por 2 avaliações psicológicas e, embora os resultados completos nunca tenham sido divulgados publicamente, seu advogado afirmou: os especialistas identificaram um componente psicológico capaz de ajudar a explicar o que aconteceu naquele dia, ainda que isso não justifique ou anule a responsabilidade criminal. Certo. Vizinhos também foram ouvidos durante a investigação e alguns descreveram os pais do adolescente como pessoas bastante rígidas e controladoras. Um deles mencionou um episódio em que o garoto havia sido punido após mentir, roubar e tentar fugir de casa, sendo mantido de castigo por um longo período. Ainda assim, muitos moradores da região afirmaram que esse tipo de disciplina era relativamente comum e que nada indicava abuso extremo dentro da família. Mas também o menino foi pego roubando, batendo, acabando com os meninos. Aí ele tomou um castigo. Não, eles são muito restritos. Tem que deixar o menino roubar, tá louco? Sem uma confissão clara ou provas definitivas sobre o que motivou esse crime brutal, a verdade sobre aquela manhã permanece incerta. E Alex continua sendo a única pessoa que sabe exatamente o que se passou dentro daquela casa. Se ele mantém essa versão até hoje, cara, vai ser muito difícil que ele mostre uma outra. Vai ser muito difícil de que ele realmente revele alguma outra. Sei lá, é muito improvável. Muito improvável. Eu tenho parassonia e isso é mentira. A única vez que eu ataquei alguém nem foi um ataque, foi uma autodefesa, porque a pessoa vai tentar me acordar ou me impedir. Quem sabe sonambulismo sabe, você não acorda normal de um quadro de sonambulismo. Ele não tá calmo na ligação, que pareceu dormir super bem. Eu não creio que foi sonambulismo que aconteceu, mas eu creio que alguma coisa realmente dissociou ele da ação. Agora, o que fez ele fazer isso é o que vai sempre permanecer um mistério.